Eu sei, eu sei. Vocês têm dúvida de como que os estados nacionais formaram e a gente tem essa passagem da Idade Média para o capitalismo. E eu estou aqui para colocar de forma didática, muito prática para vocês, bem esclarecida, o que aconteceu esse processo. Saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, saindo do feudalismo, entrando no capitalismo. Eu sou o professor Pedro Renato, estou aqui com vocês com todo o amor do mundo. Eu já peço para vocês se inscreverem, para quem não é inscrito aqui no canal do professor Ferreto, e também curtir esse vídeo, deixa um comentário aqui, uma palavra de apoio, de carinho, engajamento é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Vamos lá então começar. Essa é uma aula que a gente vai falar da crise do século XIV. No século XIV aconteceu uma chamada crise muito importante na Europa que levou ao fim do sistema feudal e o fim da Idade Média. Algumas coisas já vinham acontecendo. Por exemplo, no século XIV a gente está no período que a gente chama de Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média vai do século XI até o século XV. O século XIV é fundamental para entender que fim levou a Idade Média, tá bom? O século XIV é um século que a Europa, na verdade a Baixa Idade Média como um todo, está passando por amplas transformações, gente. Amplas transformações. Basta lembrar que no século XI iniciaram as cruzadas. O que são as cruzadas? São as expedições militares católicas que vão para a Terra Santa, Jerusalém, no Oriente Médio, para reconquistar Jerusalém das mãos dos muçulmanos, conquistam, depois perdem novamente. E essa troca de informações, esse passeio, essas viagens, que vão reabrir inclusive as rotas marítimas do Mar Mediterrâneo, trazem para a gente cultura, conhecimento. Então muitas pessoas foram, conheceram, e passaram. A partir do momento que você conhece, você questiona o que se tem. Então você só questiona a partir do momento que você tem um entendimento do que é aquilo, uma noção mais geral, mais ampla do que é aquilo e conhece outros modelos. Isso foi trazendo. Então a gente pode dizer que as transformações que estão acontecendo na Europa são um acúmulo de experiências, tá bom? Isso vai resultar na crise do feudalismo, porque muitas pessoas começam a voltar e criticar a própria igreja. A igreja católica, ela está sendo, agora a gente tem a chamada escola, a escolástica, onde a igreja está sendo, os ensinos religiosos estão sendo feitos dentro agora das universidades, que surgem lá também no século XI. O feudalismo começa a entrar em crise. Por que o feudalismo começa a entrar em crise? Porque é muita gente agora voltando e formando as primeiras cidades medievais, que são os chamados burgos, que tinham muralhas. Tá? É importante dizer isso, porque onde que estava a proteção na Idade Média? Dentro do feudo. O feudo tinha a cavalaria medieval, certo? Então é ali que você tinha proteção. Não era um exército profissional, não era um exército nacional, era um exército de nobres, mas uma cavalaria medieval. Os burgos são as cidades medievais. Então a gente tem esse processo no século XI do renascimento urbano, onde eles têm que ser cercados por muros. Burgo significa muro. Por quê? Porque eles não tinham cavalaria, eles não tinham exércitos, então eles tinham que se proteger de saqueadores. Lembrem que a gente não tinha um Estado Nacional formado. Então você não tem leis que punam saqueadores. A lei era feita geralmente pelo nobre, pelo senhor feudal, pela igreja. Eram mais normas do que leis. Então eram, vamos colocar aqui, eram mais normas, normas do que leis. Então o burgo precisava se segurar de alguma forma. O que eu quero dizer para vocês é que esse burgo, à medida que o tempo vai passando, ele passa a ter um grau de importância que vai superar o grau de importância do feudo. E a gente vai ver esse processo, como que isso vai acontecendo. O burgo, ou aqueles que vivem no burgo, a burguesia, passam a ser extremamente importantes para a Idade Média, ao ponto de acabar com a Idade Média e trazer uma nova tona
uma nova tona, que a gente vai chamar depois de capitalismo, tá bom? Bom, seguindo esse processo, a gente está vendo que os burgos estão crescendo. No burgo você tem mais liberdade, você tem as corporações de ofícios, que são, na verdade, as comunidades formadas por mestres e aprendizes, artesãos, que não é que você tinha uma prefeitura no burgo, não é isso, mas as corporações de ofícios olhavam para aquele burgo e falavam: o que a gente precisa mais aqui? Precisa de mais sapato, então vamos fabricar mais sapato, ou vamos fazer trocas comerciais com outro burgo, ou até mesmo com o feudo, eles estão relacionados. E aí começa a se perceber que a vida nos burgos, apesar de ser uma vida extremamente difícil, ela não é simples. Os burgos eram precários em saneamento básico, inclusive, e tinha muita gente vivendo num espaço pequeno, você tinha doenças ali, mas você tinha mais liberdade religiosa, você não estava atrelado à terra como seria um servo e um senhor feudal. Então muita gente quer ir para o burgo, e as transformações estão acontecendo. No século XIV, a gente tem as chamadas jacqueries. Jacqueries, a origem do termo vem de sublevação ou de levantes camponeses. Começa a ter revoltas dentro dos feudos. Começam a se rebelar, se revoltar os servos, os camponeses contra os senhores feudais, porque eles passam a ser cada vez mais superexplorados. Os feudos diminuem de trabalhadores, porque muita gente vai para o burgo, muita gente sai. E aqueles que estão ali continuam sendo explorados e são mais explorados porque ele tem que manter o padrão do senhor feudal. Então começa a ter um monte de revoltas. As principais motivações eram principalmente a exploração. Eles eram contra essa exploração, superexploração. Então você tinha guerras, e aconteceram principalmente no norte da França. O termo jacquerie vem do francês. As jacqueries, o resultado dessas jacqueries é que muitos senhores feudais e nobres morreram, perderam seus postos como senhores feudais, mas muitos camponeses também morreram porque recebiam uma ordem violenta das cavalarias medievais dos senhores feudais: mata todo mundo. Quem que se enfraquece com isso, mesmo morrendo camponês ou mesmo morrendo senhor feudal? O feudo. O feudo está deixando de existir aos poucos. Vocês compreenderam? Então, contar também que o cenário, contexto que acontecem essas jacqueries é o contexto da chamada Guerra dos 100 Anos, que na verdade durou mais do que 100 anos. Já é uma guerra comercial entre França e Inglaterra. Ela começa no século XIV, 1337, e termina no século XV, 1453. Então são mais de 100 anos aí. A primeira motivação dessa guerra, você tem questão de sucessão de trono, mas você tem uma motivação econômica, comercial, pela região dos Flanders, nos Países Baixos, que era um grande posto de fabricação de tecidos. Então a França e a Inglaterra estão envolvidas nessa guerra também por uma questão comercial. Olha o capitalismo chegando para esses dois países. E com isso, é importante destacar, e eu sempre falo isso, França e Inglaterra, reinos de França e Inglaterra, não podem ficar dependendo mais só daquelas cavalarias medievais que não são preparadas para uma guerra de tamanha magnitude. Gostei de escrever isso. Magnitude. Então o que é que elas precisam fazer? Formar seus exércitos nacionais. E quando os reis formam e preparam seus exércitos nacionais, eles passam a ser menos dependentes das cavalarias medievais que estão nos feudos. Porque os feudos, os senhores feudais, eles não eram acima do rei, mas eles tinham um grau de importância que a gente pode considerar que fazia com que o rei fosse dependente deles, porque eles tinham o poder das armas dentro dos feudos, as cavalarias medievais. Agora esse rei, ele tem o seu exército, ele começa a promover com cargos para esses exércitos nacionais, e o senhor feudal, o que fazia ele ter esse grau de proteção maior, de importância maior, começa a cair. E vendo isso, acontece as jacqueries, que estão vendo o enfraquecimento desses feudos, mas que continuam querendo superexplorá-los. Então, é fundamental entender a formação dos exércitos nacionais nesse contexto, tá bom? Outras coisas que levaram ao enfraquecimento cada vez maior desse sistema feudal e da Idade Média. A peste negra.
ou peste bubônica. Leva esse nome porque davam escoriações, davam manchas escuras nas peles das pessoas e formavam bulbos também, né? Então, a peste negra foi uma pandemia que possivelmente, a primeira leva que a gente está falando, foi trazida da Ásia Menor, do Oriente Médio, essas relações comerciais, essas relações militares, que a Europa Central passa a ter, inclusive, com o Oriente Médio. Cruzadas, relações comerciais, com essa abertura ou reabertura dessas rotas comerciais. A doença aí entra numa questão biológica que vocês podem ver muito mais com o professor Landim, é causada pelo bacillus e a bactéria Yersinia pestis, que é presente na pulga, que era transportada por roedores nos navios, nas embarcações que passavam pelo mar Mediterrâneo. Estima-se que a peste negra matou 1,1 da população. Alguns estudos, a gente não consegue ter uma comprovação exata disso. É importante destacar isso, a gente não tem a comprovação exata de que foi realmente 1/3 da população, mas muita gente, isso a gente pode ter certeza, que muita gente morreu. Isso refletiu diretamente na escassez da mão de obra, principalmente nos feudos. Mas morre muita gente no burgo. Você falou agora há pouco que os burgos não tinham condições sanitárias, era insalubre também, vivia muita gente ali. Sim, porém, a taxa de natalidade, isso aqui é muito sério que eu vou falar, de natalidade nos burgos era maior do que nos feudos. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que nascia muito mais gente no burgo do que no feudo. Mas, professor, você está errado, porque mesmo nascendo gente, você falar em mão de obra no burgo, você está falando de criança. Opa! Noção de infância vem só no século XIX, passando para o século XX. Basta você lembrar, por exemplo, da Revolução Industrial, onde crianças trabalhavam pra caramba. Não tinha legislação que protegia contra o trabalho infantil. Então a criança, a partir do momento que ela conseguia ter condições de realizar alguma atividade manual, ela ia para o trabalho, se tornava uma aprendiz, fazia a manutenção do burgo. Certo? Então, esse argumento a gente precisa trabalhar. E aí, então, a gente tem muito mais gente no feudo, no burgo, do que no feudo. O feudo se enfraquece ainda mais. É interessante até destacar essa questão da peste negra, que a Igreja Católica acusou judeus e muçulmanos de serem culpados pela vinda da peste. A Igreja Católica tem até um fato interessante, que começou a incentivar o uso de gatos para poder caçar os roedores, caçar os ratos, que são os predadores potenciais aí dos ratos, né? Mas a Igreja Católica odiava gatos historicamente, porque desde o Egito Antigo, né, os gatos eram tidos como divindade, e aí quando vem o cristianismo, né, o cristianismo não tinha no Egito Antigo, mas em determinado momento até que sim, mas já no Novo Império. A igreja chamava gato de coisa de bruxaria, de magia, teve que se curvar diante desses bichanos, desses felinos, para poder ajudar a conter aí os roedores. Tá? A peste negra ela não ficou só na Europa, ela teve não ficou só na Idade Média, ela teve na Idade Média e até na Moderna. No século XVII a gente também teve uma epidemia de peste negra, que é quando a gente vai ter a figura daqueles médicos que usavam aquele bico, né? Que era justamente, eles colocavam folhas, ervas ali dentro para poder cheirar, para não ter contato, porque eles acreditavam muito, desde a Idade Média se acreditava nisso, mas essas roupas desses médicos, eles acreditavam no século XVII que por conta do ar você podia pegar a peste negra. Enfim, passado o período aí que a gente está chamando de, ainda dentro da peste negra, até um pouco antes, no meio, a gente tem a chamada Grande Fome na Europa. E o que é a Grande Fome? Mudanças climáticas que aconteceram na Europa, que levaram mais ou menos de 1315 a 1322
reduziu drasticamente a produção agrícola. E onde você tem mais agricultura? No feudo. Mas no burgo também tem, e o burgo compra muitas vezes do feudo, tá? Mas aumenta a escassez de comida, resultando em saques e violência. Quando você tem escassez de comida, aquele que está passando fome vai lutar para sobreviver. Então aumenta o número de saques na Europa, consequentemente, a violência. Então é um período de muita transformação, vocês estão percebendo? Século XIV, certo? Superado esse período de grande fome, mas ainda no século XIV, essas transformações, essas trocas que a gente está vendo de Europa com a Ásia, com o norte da África, entre a própria Europa, traz para o mundo europeu transformações, inclusive, na agricultura, novas técnicas de cultivo, melhores informações, mais estudos. Lembra que as universidades estão ali já surgindo, ainda que cristãs, tem muito conceito ainda sendo elaborado ali sobre tudo. Ferramentas mais eficazes. Aristóteles está sendo estudado para ver o mundo aqui, não é só o reino dos céus. Aristóteles é muito importante. Isso gera maior excedente agrícola, sobra mais comida. Só no burgo, mas também no feudo, passada aí a grande fome. Isso favorece trocas comerciais. O que eu vou fazer com esse excedente agrícola que está apodrecendo aqui na despensa? Eu vou vender. A gente está falando de comércio. Se vocês lembrarem, o feudo era baseado numa agricultura de subsistência. Os impostos eram feitos através de comida, de trabalho. O comércio é o que a gente chama de renascimento comercial, porque o comércio já existiu no mundo antigo. Aqui ele existia ainda menor, agora ele está ficando maior. Então, novas técnicas agrícolas estão trazendo transformações para a Europa. E quem que faz o comércio? Quem que é o grande nome do comércio, que faz a rota? É o burguês. E o burguês vive na onde? É o cara que está se especializando nisso. No burgo. O feudo vai ficando cada vez menos importante. O burgo vai ficando cada vez mais importante. E aí, os estados nacionais começam a surgir. Menor, tá? Ó, guardem isso. Menor dependência dos feudos, tá bom? Isso é muito importante. Olha lá. O primeiro Estado Nacional em Portugal, no século XIV. Portugal, enquanto país, Estado Nacional é um país, surge no século XIV, é o primeiro da história. Entre 1383 a 1385, ocorreu uma revolução em Portugal chamada de Revolução de Avis. O rei de Portugal, isso é uma crise de sucessão, Dom Fernando faleceu. Era um reino, Portugal não era um país. A herdeira que ele deixou era sua filha Beatriz de Portugal, mas ela era casada com João I, rei de Castela, que é um outro reino. Você tinha o reino de Portugal, o reino de Castela. Castela vai formar a Espanha. A burguesia e a baixa nobreza portuguesa se indignou com isso, porque falou, peraí, o rei português faleceu, a filha dele é casada com o rei de Castela, do reino de Castela, quer dizer que Castela vai dominar o reino de Portugal. Numa situação, inclusive, numa sociedade machista, patriarcal, o rei de Castela será o rei de Portugal. Essa burguesia ascendente e essa pequena nobreza, que era grande em Portugal, pequena, eu falo em posses, mas que em número era muito grande, passou a apoiar João, que se comprometeu, mestre de Avis, a iniciar um processo de revolução. Expulsar Castela de seu reino, tirar o poder de Beatriz de Portugal e João I de Castela, e com o apoio da burguesia, ele promete, ele tem que abrir concessões a essa burguesia, falar, eu vou apoiar o comércio de vocês. O feudo deixa de ser menos importante agora, porque a burguesia, essas trocas comerciais, o Dom João fala assim, eu vou apoiar o trabalho de vocês, vou apoiar a atividade, o ofício de vocês. Vocês vão pagar impostos e a gente vai formar um país agora sem essa questão de interferência de reino de Castela.
é formado o Reino de Portugal. O segundo reino formado é o Reino de Espanha. E ele também por união e por relação, a burguesia apoia, mas ele tem uma questão mais específica. A gente tem a união dos reinos de Castela, Leão e Aragão, tá bom? Que se concretiza com o casamento de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que são, deixa eu puxar uma seta aqui para vocês, os chamados reis católicos. Portugal também era católico, tá? Os reis católicos, com a aprovação da igreja, forma-se um reinado unindo Castela, Leão e Aragão, tá bom? Só que um dos objetivos é expulsar o último reduto mouro na Península Ibérica. Quem são os mouros? São os africanos que praticam o islamismo, tá bom? Eles tinham dominado a Península Ibérica durante muito tempo, e nesse período agora que a gente está falando no século... Aqui no século XV, tá? Aqui é século XV, que o Reino de Espanha se forma depois. Eles estão ali no sul da Península Ibérica, mais conhecido ali numa região de Granada. Perto ali, Estreito de Gibraltar, unindo Marrocos e Espanha. Eles expulsam definitivamente em 1492, olha que interessante, é ano da chegada de Colombo no Brasil, não, na América, não no Brasil. Ou seja, e já incentivam ali, após a expulsão dos mouros na Península Ibérica, já incentivam inclusive as navegações para correr atrás do prejuízo, porque Portugal, com esse apoio de mestre de aves e a burguesia, já estava buscando trocas comerciais, rotas comerciais, justamente para poder continuar enriquecendo. Portugal saiu na frente e a Espanha falou, opa, manda Colombo, contrata esse navegante genovês aí que tem ideias novas, porque a gente precisa correr atrás de Portugal. E a Espanha forma o seu Estado Nacional. Lembrando que Inglaterra e França se formam depois, tardiamente, em relação a Portugal e Espanha, elas vão se formar mesmo a partir do final também do século XV, mas mais no século XVI, justamente porque eles estavam em guerra. E essa guerra é fundamental, como eu falei para vocês no começo dessa aula, no começo desse vídeo, que fez com que França e Inglaterra formassem seus exércitos profissionais e dependessem cada vez menos das cavalarias medievais. Porém, especificamente, a Inglaterra vai passar ainda por uma guerra de sucessão no seu trono, que tem a ver, inclusive, com a França também, que é a chamada Guerra das Duas Rosas, tá bom? Bom, enfim, formando um Estado Nacional, tendo todas essas características que eu passei aqui para vocês, o que a gente tem aqui no Estado Nacional? O Estado Nacional tem centralização política do monarca, é o rei Dom João, mestre de aves, Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que aqui a gente vai concretizar no que a gente vai chamar de absolutismo. Absolutismo. Mas ele define para o seu país, para o seu Estado Nacional, limites territoriais. E a lei... Cadê? Eu não coloquei leis aqui, tá? Coloquei? Sim, mas vamos puxar aqui, ó. Leis, elas passam a valer dentro desse limite territorial. Não são mais normas, como a gente falou lá atrás, que são mais pautadas no costume. Dogmas religiosos, o que o senhor feudal falou, o que o rei, naquele reino específico, falou. Agora são leis. Você tem que seguir essas leis. Tá? Dentro desse limite territorial. É o famoso acabou a palhaçada. É preciso estabelecer uma língua oficial para ter uma noção de nação. A gente tem algo em comum. Uma moeda nacional, porque ela está ligada à burguesia, que é uma exigência da burguesia que fala, tudo bem, a gente apoia a formação do Estado Nacional, o feudo entrou em decadência, acabou, o feudo acaba... não é assim, chegou em determinado momento, todos os feudos acabaram. Mas vocês percebem que Portugal acabou antes, Espanha vem depois. A burguesia fala assim, a gente precisa de uma moeda forte nacional para a gente realizar nossas trocas comerciais. Assim como é uma questão característica importante que vem da burguesia, é a chamada padronização de pesos e medidas. Porque a burguesia vende a granel.
vai para as Índias, Portugal, por exemplo, buscar especiarias. Cravo, canela, pimenta do reino, pimenta malagueta. E aí vende a granel produtos que faltam na Europa e tem comprador. Então é preciso estabelecer uma padronização de pesos e medidas. É muito importante, a gente falou muito aqui nessa aula, o Exército Nacional. Porque isso enfraquece as cavalarias. Eu não preciso mais ser dependente daquele feudo, porque agora eu tenho um exército profissional que recebe salários. Ele não é só ligado a mim por uma questão de fidelidade de casas. É lá Game of Thrones. Ele recebe salários, ele trabalha para mim e são funcionários do Estado. Compreenderam? E aqui está a formação dos Estados Nacionais. Cada região vai ter o seu processo. Portugal primeiro, Espanha depois França, Inglaterra, Holanda. Pra vocês terem noção, alguns lugares demoraram para formar Estados Nacionais. Itália e Alemanha, só no século XIX. Ficaram em reinos ainda. Ducados, pequenos reinos. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Beijo, gente.